TEA refere-se a uma série de condições relacionadas a danos do neurodesenvolvimento. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, divulgou que a cada 160 crianças, uma tem TEA. Isso dá um número aproximado de 70 milhões no mundo, um número razoavelmente alto. E tendo em vista esse número, algumas pessoas se perguntam qual a causa do autismo. Seja muito bem-vindo ao canal do IPAMP, eu sou a Priscila Alves e hoje falaremos sobre as causas do autismo. Inicio chamando a atenção para um fato. Algumas pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento podem apresentar necessidade de auxílio, de alguma ajuda na sua vida. No entanto, outras pessoas não. Poderão manter e continuar a sua vida de maneira independente e produtiva. O que mais afeta o autista não é o quadro, o espectro no qual ele se encontra. Na verdade, é o estigma, é a discriminação, é a violação dos direitos. Estudos evidenciam uma alta taxa de hereditariedade no TEA. Uma pesquisa de 2020 indicou que essa taxa chega a 80%. Nas últimas décadas, muitas contribuições, muitas pesquisas genéticas vêm sendo realizadas, de forma que, com o passar delas, cada vez mais é aceita a contribuição epigenética, que é de modificações genéticas que são herdadas, e também a de gene ambiental. Porém, por se tratar de uma origem heterogênea, diversificada e variada, nenhuma contribuição única conseguiu ainda ser comprovada, nem a genética, nem a ambiental. Falando em causas, temos o TEA sindrômico e o não sindrômico. Sindrômico é aquele patológico com causas genéticas conhecidas. Hoje, o TEA sindrômico ele é responsável por um percentual de 20 a 25% dos casos, onde algumas síndromes são as principais responsáveis dentro dessa causa, sendo elas a síndrome do X frágil, a síndrome de Rett e a esclerose tuberosa. A probabilidade de uma pessoa que tem uma dessas síndromes ter TEA é aumentada de 8 a 106 vezes mais do que em uma pessoa que não tem nenhuma dessas síndromes. Já o não sindrômico representa de 80 a 95% dos casos, que devido à sua heterogeneidade, que é ser composto de várias partes, de não ser unificado, a maior parte dos casos diagnosticados continuam sem uma causa clara, específica. Alterações em mais de 800 genes já foram relacionados ao desenvolvimento do autismo. Porém, apesar de identificados, ainda não foram mapeados completamente, de maneira total. Mutações em moléculas responsáveis pelas sinapses neuronais também já foram relacionadas como patológicas para o TEA, mas faz-se necessário explicar um pouquinho, mesmo que de maneira bem curta e resumida, sobre sinapse. Bem, sinapses são pontos de encontro entre dois neurônios ou mais. A região onde esse encontro se dá é chamada de sinapse, e através desse contato há a transmissão de informação específica, de ação, de comando para todo o nosso corpo. Apesar de todos os estudos desenvolvidos para tentar compreender a relação de fatores ambientais ao TEA, todos esses estudos ainda continuam de forma inconclusiva. Alguns estudos demonstraram, falando da parte ambiental, demonstraram que o uso do ácido valproico na gestação, ele aumenta o risco ao transtorno do espectro autista. É importante deixar claro que tudo isso que eu falei até esse momento, ele indica uma maior probabilidade de que a criança venha a ter o TEA, o transtorno do espectro autista. Não indica que a criança terá. Eu gostaria de poder dar apenas uma resposta, ou não necessariamente apenas uma,
mas algumas de forma clara e objetiva sobre a nossa pergunta inicial de qual a causa do autismo. Mas, infelizmente, ainda não é possível dar essa resposta tão curta e objetiva dessa forma. Então, entre genética, entre gene, sinapse, gene ambiental, palavras difíceis para quem não é do meio e às vezes para quem está se inserindo também, eu procurei da maneira mais clara que eu pude tentar esclarecer para vocês um pouco sobre essas causas. Mas a verdade é que todas as pesquisas desenvolvidas até o momento, elas trazem probabilidades, elas trazem possibilidades, elas trazem aumento do risco. Nada ainda tão objetivo quanto a resposta que eu sei que parte de vocês gostariam de ter. A etiologia, a causa do autismo não está totalmente esclarecida, com estudos apontando desde alterações genéticas às de bases neurológicas. Assim, qualquer tentativa de entender o quadro requer uma análise em diferentes níveis, como do comportamento à cognição, da neurologia à genética e a sua estreita relação com o cérebro, ambiente e comportamento. Razão pela qual nos fez ter um vídeo aqui no canal, nessa série Descomplicando o Autismo, um vídeo apenas sobre o diagnóstico, mas o próximo vídeo ele é sobre o autismo e a educação, então fiquem ligados. E encerro esse vídeo com a seguinte reflexão: já foi determinado um tratamento efetivo para as pessoas com autismo e chama-se respeito. Obrigada e até breve.